Olá, pessoal. Hoje, dia 31 de maio de 2026, dia da lua cheia. Então, vocês viram ontem, né? Como nós estamos no inverno aqui no nosso. Não, no inverno não, né? No outono, porque o inverno vai iniciar ainda esse mês, né? Esse mês de junho. Mas já está com aquele arzinho das festas juninas, né? Tão difundidas, né? Tão comuns e tão populares aqui no Brasil, muito, muito esperadas nesse período de frio, né? Então, aqui nós estamos para falar dessa lua cheia, essa lua cheia que acontece hoje, tá? Então, hoje, quer dizer, estou falando da semana do dia 31 de maio, que vai até dia 6 de junho. Então, estamos virando o mês, né? A lua cheia aconteceu hoje de manhã, é, às 5h45 da manhã. Eu acho que ninguém tava lá esperando para ver a lua, porque realmente era quase no momento em que o sol já estava subindo, né? Eu acho que agora deve subir um pouco mais tarde, lá pelas 6h30, 7 horas, né? A 9 graus e 55, portanto, quase 10 graus do signo, terminando, portanto, o primeiro decanato do signo e entrando no segundo decanato do signo. A Lua está em Sagitário e o Sol em Gêmeos, né? Nesse eixo da comunicação e do aprendizado. Que lindo que é, né? A Lua vai estar fora de curso, tá? A partir de hoje à noite, às 22 horas, até amanhã cedo. Então, não, às 10 horas da noite até às 22 de amanhã, quer dizer, bastante tempo, porque ela sai hoje de Sagitário e vai até amanhã em Capricórnio. Depois ela vai das primeiras horas do dia 4 e até as 10h47 em Aquário, e depois das 16h52 até 21h44 do dia seguinte, portanto, do dia 5 para o dia 6 em Peixes. Né? Por que que às vezes dura pouco? Essa lua fora de curso, ou seja, a lua sem aspectos com outros planetas. Porque quando a lua termina de fazer aspectos com um planeta num determinado signo, ela leva um tempinho para chegar no outro signo. Esse tempinho pode ser grande, por quê? Porque lá ela não tem nenhum planeta na mão, né? Não chega logo rápido. Então, às vezes, né, como agora que tem uma uma concentração planetária, às vezes em certos signos, faz com que a Lua fique mais tempo fora de curso. Às vezes ela fica uma hora e pouco, às vezes ela chega a ficar de um dia para o outro, como agora. Não esqueçam que todos os temas tratados da Lua, que são da parte pública, ou seja, tudo que é público, lançamento, festas, coisas que você faz nesse momento, trata de assuntos relacionados com o signo que se localiza a Lua. E especialmente, isso podem ser eventos públicos, a abertura de negócios, é, especialmente operações cirúrgicas, quando tem uma coincidência com quando a Lua passa, né, nesses signos, que são os signos regidos pelo signo. Então, por exemplo, de Sagitário são as coxas, né? Capricórnio são as articulações, Aquário são os tornozelos e Peixes são os pés. Isso de linha geral, né? Eu dou um curso de astromedicina que começou agora. Nós estamos no segundo mês, então quem quer fazer o curso pode ver, né, receber as gravações das aulas passadas e entrar agora no curso, que é um curso de 4 meses, portanto, tem mais 3 meses de curso, e aprender tudo o que a astromedicina, ou seja, a astrologia médica ou astrologia da saúde, pode te ensinar. Tá? Essa semana, Mercúrio está ingressando em Câncer, ou seja, dia 2, tá? Ele entra em Câncer.
E você sabe que Mercúrio em Câncer vai falar principalmente dos assuntos familiares e dos relacionamentos familiares. Tá aí uma coisa boa, por exemplo, para visitar a família, que é o que a gente faz muito em junho, né? Ou viaja com a família. Vênus também está em Câncer, entre o 15º e o 21º grau. Marte em Touro, tá? 9 graus de Touro, olha aí, 9 graus de Touro, que é praticamente o mesmo grau da alunação. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Saturno está em Áries, né? Nós sabemos já, 12 graus, ele vai retrogradar, tá? Podem esperar que essas coisas acontecem com todos os planetas. Retrogradações servem para fazer revisões sobre os assuntos relacionados com o planeta, tá? E o signo onde ele se encontra, tá? Netuno também está em Áries, mas como ele tá devagarinho, devagarinho, ele está lá nos primeiros 4 graus. Urano em Gêmeos, esse Urano, como está acelerando nossa vida, meu Deus do céu, criando imprevisto, coisas assim que nos irritam porque nos tiram da rotina, né? E tem muitas, sim, muitos problemas, por exemplo, de passeatas, de brigas públicas, pessoas eh, que se agridem, né? Imaginem que eu fui para São Paulo, eu não estou morando mais em São Paulo, estou morando aqui pertinho, pertinho da Serra do Japi, né? Um lugar mais tranquilo do que São Paulo. Eu fui para São Paulo pela primeira vez que me aconteceu de ver uma briga dentro de um vagão do metrô, né? Então, é uma coisa inusitada, mas assim, um falou uma coisa, aí o outro não entendeu direito, e aí os dois brigaram, e teve gente, oh, calma aí, não sei o quê, não, vem aqui, vem aqui. Então, foi aquela coisa que eu fiquei até assustada. Eu sempre viajo de metrô, sempre viajei de metrô, em todas as cidades onde eu morei no mundo, eu nunca tive problema nenhum, mas isso me incomodou um pouquinho. Mas eu falei, puxa vida, a lua cheia se aproximando, normalmente 3, 4 dias antes do acontecimento da lua cheia, ela já começa a esquentar os ânimos, ainda mais uma lua de Sagitário, né? A lua não está grande, vocês perceberam no céu, ela está bonita, brilhante, né? Porque nesse período do ano nós temos pouca chuva, então o céu está limpo, né? Vem aquelas noites frias de sereno, onde a gente nas festas juninas acende fogueiras, né? É muito gostoso. E essa lua, ela está longe da Terra, está na sua rotação, não rotação, circunvolução ao redor do nosso planeta, ela está na fase mais longe da elíptica. É, para nós do hemisfério sul, então, vamos começar os festejos. Nós do Brasil começaram o festejo dos santos, São João, Santo Antônio, né? Todos os santos. Para aproveitar esse período, podemos também aproveitar essa lua de Gêmeos, né? Lua de Gêmeos, mas não é a lua de Gêmeos, é o Sol que está em Gêmeos e a lua cheia está em Sagitário, né? Ela pode falar sobre viagens, mas também pode ter problemas precisa tomar cuidado com viagens de avião, às vezes mudanças imprevistas de horário, o avião está com hiperlotação e você ou então você não consegue chegar, algum imprevisto de última hora, precisa tomar cuidado esses dias, tá? Principalmente que quando tem lua cheia, a gente tem uma uma influência que acaba, uma energia que acaba atrapalhando um pouco a semana inteira. E eh, precisa tomar cuidado também naqueles bate-bocas que às vezes a gente não analisa com suficientemente clareza aquilo que nos é dito, aquilo que é escrito, e que isso leva também a embates entre as pessoas, bate-boca mesmo, né? É, uma outra coisa que é a energia que está, é uma energia melhor, né? Essa do planeta. Aliás, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, porque eu gosto de compartilhar, né? O mapa da Lua, da lunação.
Deixa eu ver aqui. Acho que entrou sim. Na realidade, olha aqui, a Lua, tá? Em oposição ao Sol, Lua em Sagitário, signo de fogo, que representa, é a casa 9, representa os países estrangeiros, as comunicações com o exterior, o comércio, né? O comércio internacional, e principalmente muito fortes os assuntos da justiça, tá? Relacionados à justiça. Na casa de Gêmeos, onde está o Sol, nós temos a comunicação, o aprendizado, ensino, né? O ensino primário, secundário, né? Porque lá em cima, né? Na casa é, em Sagitário, nós temos uma relação no zodíaco com as universidades, estudos superiores, estudos filosóficos, razões de vida, busca do conhecimento superior. E aqui, embaixo, aqui na oposição, onde está o Sol, é mais aquela coisa mais corriqueira, mais perto de nós. A curiosidade, aquilo que te leva a comprar um livro novo, a ir no museu, a passear para conhecer, né? A palavra conhecimento é muito relacionada esse, com esse signo, onde vai entrar Mercúrio. Então, Mercúrio entra na casa que ele rege, né? Essa semana. Porém, por enquanto, Urano ainda está meio de protagonista, porque ele está forte ainda afeta um pouco o Sol, é um aspecto separativo, porque Urano é, já está afastado. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ele é aplicativo. O Sol, cadê Urano? 6, 8. Não, 8 graus separativos. Tá, mas mesmo assim, logo, logo o Sol vai alcançar esse Urano, porque ele vai passar. E, mas, na realidade, quer dizer, alcançar, não, ele alcançou Urano, ele está vindo de Urano, ele estava em conjunção com Urano. Nós sabemos como foi nesses dias tão difícil manter um pouco a calma, a paciência, as, eh, eh, a aguentar os imprevistos, a agenda, que você marca a agenda e depois você tem que desmarcar, porque aquilo te marca uma consulta, depois é, tem que desmarcar. Isso está acontecendo mesmo bastante forte, tá? Esperando que chegue o inverno, né? Quando o sol, deixa eu ver que dia que ele entra, não sei, nunca sei se é dia 21 ou se é dia 20. Deixa eu ver quando que o sol entra, é dia 21. Tá. Então, porque não é sempre, né, que o sol entra. A gente fala assim, quando eu faço o horóscopo, eu escrevo do dia tal, do mês tal, até o dia tal do mês seguinte. Existe esse signo. Porém, o ingresso do sol é, é motivado pelo movimento da Terra, né? O movimento da Terra ao redor dele, mesmo que a gente chame isso de caminho do Sol. O caminho do Sol a partir do observador da Terra, no ponto onde você está. Porém, né, o verão está chegando lá no hemisfério norte, eles já estão começando a sentir muito calor, e nós aqui vamos começar a entrar no nosso período mais frio. É uma coisa interessante nesses dias, que eu acho que é a parte mais gostosa, né, desse ingresso, o ingresso do Mercúrio. Exato, amanhã em Câncer. Então, olha, Mercúrio em Câncer, Vênus em Câncer, Júpiter em Câncer, todos os assuntos familiares estarão na pauta, né? Relações familiares, a saudade dos amigos, visitar os pais, visitar os parentes, até porque não a terra dos nossos antepassados. Eu sempre convido todos os descendentes de italianos que moram no Brasil, né? Eu sou italiana de nascimento, e dê um pulinho na Itália, né? Para conhecer o lugar dos parentes, dos avós, dos bisavós. Eu estou numa região onde tem muito italiano aqui, né? E eu vejo isso, muito interesse,
né? Porque não adianta só ter a cidadania e a gente ter a cidadania para poder circular pela Europa, né, até ir para os Estados Unidos com mais facilidade. Porém, se existem vantagens, existem ônus, existem obrigações. Então, conhecer um pouco, falar um pouco da língua, entender melhor a cultura dos seus antepassados que vieram aqui para o Brasil, nesse país maravilhoso, que dá espaço e dá acolhida para todo mundo. Não foi fácil, viu, gente? Porque eu vejo muito, eu, como não cheguei, né, meus antepassados não vieram nessa época, então eu não tinha ideia dessa imigração tão forte para o Brasil. Mas quando a gente vê como foi difícil, né? Mas é sempre assim. A união faz a força. E aqui estão todos os povos que vieram para construir aqui essa comunidade maravilhosa que é a comunidade brasileira. O que eu vejo essa semana de mais perigoso. Marte, que ainda está em quadratura com Plutão. Ela diminui essa quadratura também está a 4 graus separativa, portanto, está diminuindo. É, posso até olhar aqui no desenvolvimento das conjunções, até quando vai isso daqui. Realmente até o final do mês, até o dia 3 praticamente, porque depois que chegou 5 graus, já não faz mais, né? Porque são planetas rápidos. Então, vai entrar depois, né? Em junho, tem uns outros aspectos importantes, inclusive Marte, que irá em junho, final de junho, comecinho de julho, buscar esse mesmo Urano, tá? Então, olha que loucura. A quadratura de Marte com Plutão se acalma e aí vem a, a conjunção, e falaremos sobre isso. Aliás, falando em falaremos, é, eu queria falar sobre é, a minha live de hoje, né? Minha live de hoje vai acontecer falando sobre as estrelas fixas, que são, na realidade, sóis, é um sol, né? Uma estrela é um sol que tem a energia própria, com um sistema em volta, né? Que pertencem às constelações, e que essas estrelas fixas, que não são tão fixas assim, qual é a energia que eles desprendem, qual é a energia possível de entender, porque estando elas muito longe, elas é, têm uma relação com a nossa missão, talvez, de reconhecimento do nosso mapa do ponto de vista espiritual, do caminho espiritual. Não tem nenhuma influência direta, elas estão aí e vão ficar aí a vida inteira, porque no nosso mapa elas não têm nada que se mexer, né? Estão num determinado lugar. Então, elas representam forças que vêm de muito longe, como se nós tivéssemos feito uma viagem interplanetária que viesse de outros sistemas solares. Se essas estrelas atingem pontos importantes do nosso mapa, elas podem nos indicar o caminho da nossa alma. Então, eu convido você a assistir tanto aqui no meu canal, quanto no canal da DM Astro, né? Onde eu dou aula de astrologia, segunda e terça, tá? Tem um curso de formação, se quiser aprender astrologia de uma forma séria, muito, muito detalhado, muito didático, com aula ao vivo, né? Quer dizer, ao vivo pela internet, gravadas, essas aulas são gravadas, com apostilas e com um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas. Então, entre e se inscreva já. E, por enquanto, eu queria também recomendar, tá? Uma coisa que eu queria recomendar hoje é diálogo. Eu sempre, todas as semanas, quando eu faço essa minha
essa minha orientação, né? Eu chamo de orientações da semana, e eu falo sobre como a gente pode é, utilizar uma palavra-chave, em qualquer momento, quando você tem alguma coisa que te incomoda, que te irrita, especialmente irritação, porque o Urano é irritante, tá? Ele cria aquele impulso de eu vou largar tudo, vou me embora, não aguento mais isso, sabe? As separações, as brigas, muitas vezes acontecem com esse Urano que nos tira, não nos dá tempo suficiente para reflexão. Então, eu poderia falar de paciência, sim, mas principalmente do diálogo. Lembre-se, tenham todos uma ótima semana. Tudo está na divina ordem, como dizia o meu querido Sérgio Scábia, do portal Somos Todos Um, onde esse meu horóscopo está há 26 anos. Uma boa semana para todos. Até mais tarde, às 20 horas. Clica aqui, aqui também você vai saber, tá? Eu posto na internet, posto nas redes sociais, então eu te convido a assistir. DM Astro, YouTube e links nas redes sociais. Tchau, até mais.